Olá pessoal, voltei para trazer o resumo do quarto capítulo do livro Natal Escondido de Tim Keller. E esse quarto capítulo tem por nome Onde está o Rei? Ele se baseia lá no capítulo 2 do livro de Mateus. Eu vou ler só 2 versículos, o 2 e o 3. E perguntavam: onde está o rei, nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Esse capítulo vai se iniciar contando aquela história dos reis magos, né? Que viram a estrela no oriente, anunciando o nascimento do rei, e eles vieram para adorá-lo. E nessa viagem, eles passaram pela região onde vivia o rei Herodes e perguntou: onde está o rei dos judeus? Né? A gente quer saber onde está essa criança porque a gente veio adorá-lo. Herodes ouviu isso e o relato é que ele ficou perturbado, ele se alarmou. Algumas versões falam perturbou-se e na minha fala alarmou-se. O que será que Mateus queria trazer para nós sobre o significado do Natal, retratando essa passagem dessa história, né? Só Mateus relatou isso. Marcos, Lucas e João não falaram nada sobre esse episódio, apenas Mateus. O que ele queria deixar de reflexão para nós, nos ensinar quando ele decidiu trazer esse relato? A reação do rei Herodes ao nascimento de Cristo é um retrato de todos nós. Essa é a reflexão que o Tim Keller vai trazer. Se você quer ser rei e de repente aparece alguém dizendo também que quer ser rei, vai haver um conflito. E alguém vai ter que desistir de ser rei. Alguém vai ter que abrir mão do trono para que o outro possa ocupar, né? O reinado de Cristo em nossas vidas, inevitavelmente, vai desencadear uma profunda resistência no interior do nosso coração. A nossa mente humana, ela é naturalmente inimiga de Deus. E do fato de Deus querer ser o centro dos nossos corações. Quem conviveu com criança, já viu como que criança é, né? Ela se acha o centro do mundo, ela quer tudo na hora dela, do jeito dela, ela quer o brinquedo agora, ela quer o doce agora, e se não for daquele jeito, ela esperneia. E todo mundo foi criança um dia e passou por essa fase. E com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo ensinado pelos pais, pelos ambientes que a gente frequenta, pela escola, pela cultura, pelo entretenimento, que a gente não deve se comportar assim, que a gente deve, com a maturidade da criança, com o passar dos anos até a vida adulta. Às vezes tem adulto que não, mas na maioria das vezes a gente camufla isso, né? Essa necessidade, mas ela está dentro de nós, né? E de acordo com a Bíblia, o mal do mundo está no coração do homem. Não é, a origem do mal não é um fator externo a nós. Biblicamente, o conceito de mal surge a partir do coração humano, né? Que é fonte de maldade, fonte de egoísmo, fonte de justiça própria, fonte de egocentrismo, tudo focado em si. Cada um de nós, no fundo, a gente deseja que o mundo gire à nossa volta, se movimente de acordo com as nossas necessidades, né? E com os nossos desejos. A gente não quer naturalmente, voluntariamente, pela nossa própria natureza, servir a Deus e servir ao nosso próximo. Muito pelo contrário, a gente quer ser servido o tempo todo. Então, dentro do coração de cada um de nós, existe um Herodes que quer governar, que quer ser rei e que se vê ameaçado por um Cristo que põe em xeque nosso sentimento de onipotência e de soberania. Então, que verdade secreta, né? Que o nome do livro é O Natal Escondido. O que tem escondido a respeito do Natal nessa passagem aqui? E o Tim Keller traz a reflexão de que o que tem escondido é a nossa repulsa natural a toda reivindicação de Deus sobre a nossa vida. Onde está o novo rei? Essa pergunta ela é extremamente perturbadora para o coração humano, porque a gente quer permanecer como Senhor e Rei das nossas vidas, da nossa própria história. Muitas vezes a gente se utiliza da religião, né,
do ambiente de fé, de crer em Deus, para se posicionar como rei da seguinte forma: olha, eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, eu sou justo. Não porque Cristo me justificou através do que ele fez na cruz, mas eu sou justo porque, olha, veja bem, eu faço o que é certo, eu vivo corretamente, eu sou bonzinho. Então, por isso, Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu quero. Ele tem que me dar o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. E a gente se coloca no lugar de Senhor das nossas vidas e, por julgar que servimos a Deus, a gente acha que Deus, implicitamente, né, que isso não é escancarado, Deus deve estar ao nosso dispor o tempo todo para fazer a nossa vontade, para realizar os nossos sonhos e cumprir os nossos desejos aqui na Terra. E existe o outro extremo, né? Por vezes, isso não é tão implícito, mas isso é explícito. Olha, eu não acredito em Deus, Deus não existe, isso é conversa de crente. Então, assim, eu faço a minha história, eu sou a senhora do meu destino, teve até uma novela com esse nome, né? Eu sou, nesse trono da minha vida, quem senta sou eu mesmo. E são dois extremos que, de uma maneira ou de outra, revelam a essência do coração humano, que é, a gente não quer se render, né? A gente não quer, assim como Herodes, a gente se perturba com a ideia de ter alguém ocupando o lugar de direção nas nossas vidas. E se para mim, que sou cristã, se para você que se diz cristão, isso é uma realidade, você reconhece. Eu reconheço, existem áreas da minha vida em que eu me rendi voluntariamente a Deus. Existem áreas da minha vida em que Deus precisou me apertar para eu entender que não era o governo, não era meu, era dele, que por isso eu precisava me render. E existem áreas que ainda vão ser rendidas. Mas se eu entendo que há um Herodes em mim, eu preciso ser intencional. Preciso parar de brigar comigo e com Deus e ser intencional na minha busca para que isso seja mudado, né? É essa a mensagem que o Natal traz para nós. E passando para os versículos, nos versículos adiante, lá no capítulo 2, no versículo 19, vai contar que quando o rei Herodes morreu, José temeu retornar. O anjo apareceu e falou, olha, Herodes morreu, podem sair do Egito. Mas José temeu retornar para a região de antes porque reinava Arquelau, que era o filho de Herodes. Então a Bíblia vai dizer que eles foram para a região da Galileia e passaram a viver num território chamado Nazaré. Esse território, tanto Galileu quanto de Nazaré, era um território que, tipo assim, menosprezado por toda a Judeia. Jesus, a gente já falou nos capítulos anteriores que ele veio em fraqueza, né? Ele veio não só no nascimento dele, como a gente já viu, na manjedoura, em toda aquela circunstância de vulnerabilidade, fraqueza, mas ele também cresceu em fraqueza no mundo. E isso, o mundo, ele sempre desprezou pessoas vindas de lugares que não tem credenciais, né? Que não é tido como lugares, tipo, no Brasil, a realidade do Brasil. O Nordeste, o Norte e o Nordeste são regiões onde as pessoas vindas de lá são menosprezadas, né? Existe todo um estigma em torno dessas pessoas. Então, assim, em toda região existe isso. Você vem para a Europa, você é brasileiro, existe um estigma em cima de você porque você é brasileiro. Então, o mundo sempre desprezou pessoas vindas de lugares errados e com credenciais erradas. E tudo relacionado a Jesus contradiz esse impulso do nosso coração de desprezar, né? E sempre Jesus fez o contrário. A história da Bíblia é assim. Veja Davi. Existia um exército acampado para lutar contra os filisteus. Golias vinha, ninguém do exército enfrentou Golias. Todo mundo fugia. Quem que Deus levantou? Um menino pequeno, não era guerreiro, era um pastor de ovelhas para derrotar Golias. Veja Ana, uma mulher estéril, Abraão, um senhor idoso, Sara, mulher de Abraão, outra senhora idosa, que Deus decidiu neles, através deles, construir o seu povo. Então Deus sempre vai contraditório àquilo que o mundo considera que é o correto, que é o relevante, que é o que traz sucesso.
Então, a história da Bíblia, a história de Jesus, o fato dele ter vindo de uma região desprezada na época, ter crescido numa região totalmente desprezada, traz para nós duas coisas, um consolo e um desafio. O que traz de consolo para nós? Traz que não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente fez, não importa se a gente não tem credenciais, não vem de uma família abastada, não vem de uma família de renome, não vem de uma família tradicional. Assim como eu, venho do Nordeste, não vem de uma região tida no país como, né, como uma região, a melhor região, né, no Brasil tida como Sul e Sudeste. Não importa o que a gente fez, de onde a gente veio, quem a gente é. Se nós nos arrependemos diante de Deus, através de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. E quando temos acesso ao Pai, nos relacionamos com Ele, Ele quer escrever através das nossas vidas a história dele aqui na Terra. E o desafio para nós nós precisamos ser diferentes como cristãos, né? No nosso olhar para as pessoas, não só para pessoas que vêm dessas regiões, mas para pessoas que vêm de regiões abastadas, porque o nosso olhar não deve ser de buscar favores, de sermos preconceituosos, de olhar para o outro pela influência que o outro tem, pelo dinheiro que o outro tem, por aquilo que o outro pode fazer por nós. Natal significa que raça, estirpe, riqueza, status, tudo isso que para o mundo é considerado ok, diante de Deus isso não importa. E nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento e agirmos de acordo com isso que a gente acredita. A gente não deve ser snob, mas também a gente não deve ser snob com quem é snob, né? Cristo deixou a mentalidade, a ideia de que aquilo que o mundo considera sucesso, de que aquilo que o mundo considera relevante, de que aquilo que o mundo considera como de valor, como de estirpe, ele veio para virar de ponta cabeça e mostrar onde está o verdadeiro valor. E isso também é uma mensagem que a história do Natal nos traz. Eu achei esse capítulo assim fascinante, me confrontou muito. Espero que também traga confronto ao seu coração, porque quando Deus nos confronta, é porque Ele quer gerar a virtude dele dentro de nós. Ele quer trocar aquilo que a gente considera virtuoso por aquilo que ele considera virtuoso, porque as virtudes dele são eternas, as virtudes dele são atemporais e não passam. Que Deus fale contigo através desse capítulo e espero que você esteja gostando para que a gente possa concluir esse livro, né? Estamos no 4º, temos mais 4 capítulos pela frente. Até breve.